Obrigado a todos pela presença, obrigado pelo convite, pelas palavras do César. Parabenizar a casa que completou 30 anos, né? São 30 anos que às vezes a gente fala assim, mas 30 anos, né? Mas 30 anos de uma casa que prega o amor, que trabalha no amor, na fraternidade. Quantas lágrimas já não enxugou, né? Quantos suicídios já não evitou? E a gente às vezes não para pensar, né? Quantas pessoas em depressão que aqui receberam uma palavra de orientação, receberam um passe e mudaram, né, a sua atitude, mudaram o foco e partiram para uma vida, né, de trabalho no bem. Mas hoje nós vamos falar então sobre a família e a paz no mundo. Será que a nossa família, a família de cada um de nós, é responsável pela paz no mundo? A vida de cada um de nós se inicia com uma única célula. Essa célula se divide, passando a ser duas. As duas se dividem, passam a ser 4. E essa divisão continua. Dizem os pesquisadores, os estudiosos, que nós temos ao redor de 37 trilhões de células, né? Essas células vão então se unir, né, constituindo os tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos, e os órgãos, por sua vez, interligados, vão formar esse sistema que nos permite a vida. 37 trilhões de células. Acho que nós somos importantes, né, César? Observando o nosso próprio corpo, encontramos Deus nos mostrando o primeiro exemplo, o primeiro caminho para a construção da nossa vida em sociedade, que nos conduzirá através das reencarnações à universalidade, quando então o amor terá resgatado nossos corações do lodaçal do erro e do crime para as alvissareiras luzes. Então, divisão, organização, estabelecimento dos órgãos e a interligação entre eles, dando origem a um sistema complexo e harmônico. Primeiramente, é na família que iremos desenvolver nossas aptidões, nosso caráter, nossos trabalhos, aprendermos o respeito e a cooperação, domar nossos instintos, desenvolver nossos sentimentos, trabalhar a fraternidade, a tolerância, a caridade, sentirmos os benefícios do amor em ação. Nos tornarmos úteis, somando com os demais membros da família, a fim de que esses conceitos do bem, vivenciados no lar, estendam-se para a vida no grupo social. E assim, estaremos emitindo vibrações fluídicas benéficas de engrandecimento do ser. Quando não cuidamos de nossos pensamentos e ações, estaremos emitindo vibrações deletérias, contribuindo assim para a desarmonia, o crime e a miséria de toda espécie. Nós somos espíritos e fomos criados simples, e no princípio nós agimos por instintos. À medida que estamos mais avançados e corrompidos, passamos a nos exprimir pelas sensações. E quando instruídos e depurados, operamos pelos nossos sentimentos. Então, primeiramente é no lar e depois na sociedade. Então nós vamos, do instinto passando às sensações e daí aos sentimentos, nessa jornada através das reencarnações. Todos aqui sabem que nós somos espíritos e uma vez criados por Deus, somos eternos. Nunca mais deixaremos de existir, nunca mais perderemos a nossa individualidade. É por isso que a reencarnação permite o avanço e o progresso. Dessa forma, na família, seus membros, os habitantes, os familiares, desenvolvendo cada qual suas atividades com o intuito, a intenção de que a família, se desenvolva, almejando assim o bem-estar de todos,
temos o início, a formação de uma sociedade saudável moralmente. Aquela primeira, ali na família, é a primeira célula que nós estamos, então, através do amor, da compreensão, da tolerância, da paciência, né? Estamos desenvolvendo ali esse equilíbrio, formando a primeira célula que vai depois formar a sociedade. O corpo humano, então, é extremamente complexo e maravilhoso, assim como a organização social. Ambas funcionando graças a um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para desempenhar diversas funções. Então veja, igual o corpo, a sociedade, né? A família, a sociedade. Nessa analogia temos então o corpo humano formado por vários órgãos e sistemas, funcionando para o bem do conjunto. Temos a família unida por sentimentos que busquem o bem de todos, e temos esses mesmos elementos da família trabalhando e construindo a sociedade, onde, segundo as palavras do Dr. Bezerra, não mais o orgulho que faz calar o coração, a inveja que tortura, o ódio que sufoca. Então, através desse entendimento, né, que muitas vezes parece difícil, algumas famílias, né, mas é aí que nós vamos aparando as arestas e vamos crescendo e vamos aprendendo, né? Porque se nós não aprendemos a respeitar o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, e o pai e a mãe a respeitar também o filho, nessa troca de respeito, de amor, de entendimento e de fraternidade, difícil a gente formar isso, desenvolver esses sentimentos na sociedade, que nos cobra, que compete, nós vamos ver mais à frente. Por isso mesmo, a vida em família é objetivamente iniciação à vida em sociedade. É o berço do qual a luz principia, irradiando-se para além das paredes do lar. Ilumina a vida. É assim que a sua família, a minha, a nossa, pode contribuir para a paz no mundo. Começou ali, né? O entendimento das leis do universo, que a doutrina espírita nos confere, facilitem muito as decisões firmes nesse sentido, porque a fé raciocinada liberta a criatura dos complexos de culpa que a escravizam, dando-lhe a chave para a compreensão dos compromissos evolutivos e demonstrando como fazer para sair vitorioso nas lutas que tem que travar. Então, o conhecimento, o entendimento que a doutrina nos traz, que nós somos seres universais, que nós fomos criados simples, mas perfectíveis, que nós não deixamos mais de existir, que as nossas semeaduras serão colhidas por nós mesmos. Então, tudo isso deve nos alertar para que semeemos boas coisas para poder colher essas boas coisas mais à frente, né? Não adianta também saber e não colocar em prática. Temos que colocar, trabalhar, nos esforçarmos para colocar em prática. Na questão número 208 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos responderam: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Então, os espíritos têm, cada um de nós temos que contribuir para o progresso um dos outros. É por isso que Jesus, né, sintetizou: amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se nós temos que contribuir, precisamos amar o nosso próximo. Difícil contribuir com alguém que nós não temos o menor sentimento, né? Constitui-lhes isso, aos pais, uma tarefa: tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então é uma missão. Muitas vezes nós queremos: eu gostaria de ter uma missão. Nós temos uma missão. E uma grande missão, né? Conduzir um espírito que renasce para aprender e ensiná-lo ao bom caminho, essa missão acho que é a maior de todas, né? Talvez não seja valorizada por uma sociedade materialista, como não é, mas para o cumprimento das leis de Deus e o cumprimento daquilo que todos nós viemos
realizar, sim, que é o progresso, a evolução moral e espiritual. A Glaê Silveira é uma educadora e psicóloga. Ela falando num programa para o Orson Carrara, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, ela fala sobre a autoestima. Quando nós criticamos uma criança no início de sua formação, e até mesmo durante a gestação, a criança vai formando sua autoimagem, vai criando um autorretrato que é formado por aquilo que estão falando dela. Esse autorretrato pode ser bom ou não. E depois, na adolescência ou já na vida adulta, se alguém lhe fala alguma coisa, uma crítica ou elogio, aquele autorretrato que ela construiu serve como base para as suas análises e reações. Análises e reações. Recebendo coisas boas para a construção do seu autorretrato na infância, quando jovem ou adulto, você terá elementos para se manter equilibrado para a solução independente do problema que surgir. Então veja a importância, né, da boa orientação no lar. São luzes, né? Estamos espalhando para a sociedade. No livro Família, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos, né? Nós encontramos a mensagem intitulada Infância, que foi ditada por Emmanuel em 1981. E disse Emmanuel: muitos psicólogos modernos acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea, cabendo aos adultos o dever de auscultar-lhes a vocação, a fim de auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Quer dizer que se a criança tiver tendências negativas, nós vamos, agressiva, violenta com os coleguinhas, desobediente em tudo, nós vamos incentivar essa criança, segundo esses psicólogos e segundo a colocação de Emmanuel, nós vamos fazer isso? Vamos deixar vamos orientar e reforçar esse sentimento, essas tendências inferiores, negativas? Não. Esquecem-se, no entanto, de que o trabalho e a reflexão, diz Emmanuel, vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Então é necessário trabalho e reflexão, e a criança vai aprender também no trabalho e na reflexão, de acordo, claro, com a sua idade, mas orientada e conduzida pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos educadores que estiverem próximo a ela. Se o cultivador, diz Emmanuel, aguarda valioso rendimento da planta, há que propiciar-lhe adubo e carinho. Se o estatuário concebe a formação de obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Se o oleiro aspira a plasmar uma ideia no corpo da argila, necessita condicioná-la em forma conveniente. Se o construtor espera segurança e beleza no edifício que lhe atende à supervisão, não pode afastar-se da disciplina ante o plano traçado. É tudo trabalho e disciplina, não pode ser de outra forma. Então não podemos deixar as crianças, Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Além disso, treinam-se potros para corridas, instruem-se muares para tração, exercitam-se pombos para o correio e amestram-se cães para tarefas salvacionistas. Como, pergunta Emmanuel, como relegar a criança à vala da indiferença? Largá-la às suas tendências, às suas inclinações? Do berço humano, diz Emmanuel, surgem muitos santos e heróis para tarefas sublimes. No entanto, em maior proporção aí, respiram na moldura de temporária inocência almas comuns que suspiram por libertar-se da ignorância e da delinquência. Como diz Deusa Samu, uma palestrante espírita, estamos crianças, aquela está a criança, Somos espíritos com muitas vivências, com muito material já acumulado. Aprendizados, equívocos, somos esse espírito em processo de evolução. Do berço humano surgem muitos santos e heróis. Sim, surgem. Mas nós estamos num planeta de provas e de expiações. Então a grande maioria de nós aqui
ainda somos espíritos buscando corrigir as nossas imperfeições, os nossos equívocos. Aprender para viver com mais intensidade esse amor que Jesus nos ensinou. Somos espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo e trazemos em cada reencarnação nossa bagagem de aprendizados, acertos e erros ou equívocos, e estes enganos necessitam de orientação para sua transformação, a tão conhecida reforma íntima. A falta de hábito de ser gentil, de amar, aprisionando a cada um de nós num egoísmo enfermiço, a postura distímica, quer dizer, perdemos o prazer na vida, um sentimento constante de negatividade, permanente, produzem distúrbios na área da afetividade e atormentam o próprio paciente, que tem dificuldade de amar, de confiar, de entregar-se. Então, na orientação também aos filhos, né? Isso é importante, essa autoconfiança, como diz, para formarmos esse autorretrato positivo, para que a criança possa, então, desenvolver-se. Então, o ato de amar resulta do espírito de confiança em Deus. Então, nós temos que orientá-los que existe um Deus, um Pai, um Criador. E, por consequência, nas demais criaturas, sob quaisquer aspectos se apresentem, temos que fazer essas colocações, né? São palavras de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Lá no livro dos Espíritos, na questão 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito, responderam muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, egoísmo. E continuam os Espíritos, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Para aqueles que não percebem a extensão daquilo que, acontecendo dentro de um lar, tem influência na vida em sociedade, vejamos a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, feita por Kardec. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Se a família se dissolver, nós teremos e viveremos uma recrudescência do egoísmo, que é a causa de todos os males, né? Daí já dá para se imaginar o caos, né, aonde estaríamos vivendo. Voltemos lá àquela lição de Emmanuel: instinto à solta na infância, passaporte para o desequilíbrio. Menino em desgoverno, celerado em preparação. Hoje criança livre, amanhã problema laborioso. Pequeninos refletem grandes, filhos imitam os pais. Os hábitos da madureza, os nossos hábitos, criam a moda espiritual para a juventude. Esclareçamos nossos filhos no livro do exemplo nobre. E novamente recorremos a Kardec na questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E é o espírito Fénelon que vai responder. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, as nossas leis, a nossa organização social, a própria educação que recebemos, nos empurra a sermos egoístas, né? Olha, você precisa se formar, aí depois você precisa se formar num pós-doutorado, no doutorado, no mestrado, e é para ganhar mais, para ter mais. Quer dizer, a sociedade,
próprios pais, às vezes, vão empurrando, né, aquele espírito a ser egoísta, porque eu tenho que ser o melhor que o outro, para ganhar mais que ele, para ter mais status que ele, para ter carro melhor, para ter casa, para viajar. Quer dizer, essa educação, as nossas leis e essa organização que existe vai empurrando para o egoísmo, segundo nos fala Fénelon em O Livro dos Espíritos. O egoísmo, diz ele ainda, se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Como nós já dissemos, plantio, né? E como dizia Paulo de Tarso, plantio livre, semeadura livre. Nós temos liberdade para semearmos o que quisermos. A semeadura são as ações que nós praticamos, mas a colheita é obrigatória. Então, né? Compreensão de que disso deve nos dar um freio para que possamos começar a repensar aquilo, a maneira que estamos agindo. Então diz ainda, quando bem compreendido se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí, né, o Espiritismo. Vamos estudá-lo, vamos compreendê-lo, vamos colocar em prática, nos esforçarmos por colocar em prática, sabendo que é difícil, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, a vontade, né? E quando desejamos fazer o bem, nós sabemos também que os bons espíritos, nosso anjo protetor e espíritos amigos, nos apoiam, nos dão sustentação, nos dão a intuição, nos dão força, nos dão paciência, mas depende de nós querermos, e eles não nos impõem nada. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Deixaremos de existir, por mais que eu evolua materialmente, deixarei de existir, essa personalidade passará. O meu espírito continuará vivo com os aprendizados, né, e com os equívocos, para corrigi-los e para aperfeiçoá-los, né, quando forem as coisas boas. Então, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Retornemos ainda a Emmanuel na mesma lição. Nem frio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem frutos da educação. E Emmanuel encerra esta lição, ditada em 1981, intitulada A Infância. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, nós já dissemos, né, que nós somos forçados pela sociedade, pela forma como a sociedade nos educa, né, nós somos empurrados a esse caminho de termos mais coisas. Mas mesmo nisso, a providência, né, garante o caminho para que a gente reencontre o equilíbrio. Porque dentro dessa busca, dentro dessa ânsia de sermos melhores, nós vamos aprendendo outras coisas, né? E vamos aprendendo, e aí nós vamos aprender que nós, o nosso irmão, somos todos irmãos nesse processo de evolução e de aprendizado. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da felicidade que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. A paz de consciência, o dever cumprido,
É necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Então vejam, o Criador sempre abrindo os caminhos, para que nós possamos evoluir. Dentro da família, então, é mais fácil, aprendermos essa tolerância, exercitarmos o perdão, a resignação, e assim progredirmos mais rapidamente, mesmo com as dificuldades. Atualmente, com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes de nosso lar. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que, quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e pela revolta. Quando nós orientamos aqui a que se faça o evangelho no lar, é para isso, para que nós possamos, nos momentos de dificuldade, termos força, porque em nosso lar nós chamamos a presença de Jesus, através do evangelho que realizamos. Por desconhecer a finalidade desta instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida de sua importância, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Uma grande parte da sociedade ainda desconhece o valor que é a família. Esquece, tem uma poesia, um ensinamento de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier que diz: esquece sofrimentos e queixas, prossegue fazendo o melhor que possas, não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Então, perseverar no bem aos outros, ao próximo, nos garante dividendos preciosos de segurança e alegria. E nos orienta Emmanuel: age e verás. Em Jesus no Lar, no capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, relembra Jesus orientando-nos. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Deus, o Pai Nosso, conhecendo então profundamente a fragilidade de seus filhos, nós, e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição deste vício. Só mais 5 minutos, é o título da mensagem, não é só mais 5 minutos, não, César? Mais ou menos.
Vai dar o tempo. Só mais 5 minutos, né? No parque, uma mulher senta-se ao lado de um homem e diz: aquele ali é meu filho de camisa vermelha no escorregador. Um bonito garoto, respondeu o homem, e completou: aquela de vestido branco na bicicleta é minha filha. Então, olhando o relógio, o homem chama a menina: Nicole, o que você acha de irmos? Mais 5 minutos, pai. Por favor, só mais 5 minutos. O homem concorda e Nicole continua pedalando sua bicicleta para a alegria de seu coração. Os minutos se passam e o pai levanta-se novamente chamando sua filha. Hora de irmos agora, vamos? Mas outra vez a garotinha pede: mais 5 minutos, pai. Só mais 5 minutinhos. O homem sorri e diz: está certo. A mulher, vendo a cena, comenta: o Senhor é certamente um pai muito paciente. O homem sorri e diz: minha senhora, eu aprendi o valor do tempo. Perdi meu filho no ano passado. Ele foi atropelado por um motorista bêbado quando andava de bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho. E agora eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com ele. E eu me prometi não cometer o mesmo erro com a Nicole. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta, quando na verdade eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Diz que o autor é desconhecido. Mas vejam uma outra postura. Essa postura é bem diferente da anterior. No parque, no fim da tarde, uma mãe acompanhava a filha para brincar. Com a mão esquerda empurrava o balanço, com a mão direita segurava o celular que estava vendo, alheia à alegria da filha. Essa mulher ignorava que em poucos anos sua filha não estaria mais ali. Não seria mais adequado esquecer o telefone para se concentrar na riqueza do momento com a filha? Estas histórias servem para refletirmos sobre o tempo. O tempo é o bem mais precioso que temos. Quando damos 1 minuto de nosso tempo em atenção a alguém, estamos dando 1 minuto de nossas vidas a essas pessoas. Valorize o tempo. Dedique tempo de qualidade às pessoas que você ama. Em tudo na vida, estabelecemos prioridades. Quais são as suas? Quais são as minhas? Quais são as nossas? Neste poema de Maria Dolores, ditado a Francisco Cândido Xavier, titulado Família e Vida, ela faz um resumo muito perfeito do que é uma família. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Maria Dolores, Francisco Cândido Xavier. E agora sim, para encerrar, 1 minutinho. Só um trecho daquela poesia que vocês já devem ter ouvido, do poema Gratidão, de Amélia Rodrigues, ditado a Divaldo Franco. Só a parte que fala do lar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, se é uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe,
ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que alguma coisa que possa ter fixado em nossa mente disso que foi exposto, possamos analisar, meditar, extraindo aquilo que for bom. Boa noite e obrigado a todos.